Olá, amigos da JPTV e do portal JP News. Já estamos no ar com mais uma edição do Estúdio Aberto, o tradicional programa aqui da Rádio Progresso de Montenegro, que vai ao ar ao vivo aqui pela RPM Rádio, né, a nossa emissora online. Ao meu lado, a volta de João Batista Teixeira. Tudo bem, Teixeira? Bem, graças a Deus, a volta, né? Volta. Que prazer estar aqui, Adriano. Como é bom estar aqui. Aqui a gente se sente em casa. Aliás, não há lugar no mundo, né, Adriano? Melhor que a própria casa da gente, né? Os nossos amigos, os nossos ambientes de trabalho e de lazer, uma coisa se confunde com a outra e é um prazer imensurável estar aqui. Interessante que algumas pessoas só valorizam isso quando saem, né? Quando estão morando fora, tal. Ah, que saudade da minha cidade, mas quando estão aqui não dão menor valor, né? Mas é que, na realidade, Adriano, essa visão da vila, né? Ela é a essência do mundo. As pessoas que se imaginam cosmopolitas, né? E elas têm, no meu entender, assim, estou voando, é voo livre, né? Eu acho que a beleza está na vila. É na vila que tudo acontece, é na vila que a gente nasce, né? E a vila vale até para a grande cidade, porque quem nasce num quarteirão, num bairro, o bairro é a vila dele, né? E nada iguala, nada, os cheiros, Adriano, as coisas, os amigos, um sorriso. Agora aqui mesmo no estúdio, uma pessoa que queremos muito bem saiu daqui, instantes atrás. Como é bom a gente sentir esse bem-querer recíproco, né? Isso não tem preço. E a sofisticação da vida é algo que dilui o sabor dela, né? Quanto mais simples a vida, quanto mais próximo dos amigos nós estivermos, maior a chance de nós sermos felizes, né? Muito bem, Teixeira, a gente começa os assuntos aqui do Estúdio Aberto. Ex-secretário disse que ficou sabendo de sua exoneração pelo rádio. Uma entrevista que fizemos com João Moreira, ex-secretário municipal de Educação, que disse que ficou surpreso, né, com a atitude de Luiz Américo Alves Aldana de não comunicá-lo sobre a sua exoneração. Ele ficou sabendo por acaso. E nós entramos em contato com a Prefeitura, estamos aguardando uma posição sobre esse assunto. Bom, Adriano, vamos imaginar que isso tenha sido não tenha passado de mal entendido, porque o Aldana é um homem muito educado, né? Com certeza. Muito educado, uma pessoa diplomata. Então, isso aí certamente será esclarecido. Mas se lembrou, eu tinha treinador de futebol, né, Adriano? Não é? Isso é muito comum na área do futebol. Eu tenho a impressão de que, a exemplo do futebol, essas coisas vazam, né, Adriano? Um certo desejo de mudança, um time que não vai bem, o presidente do time decide, com os seus mais próximos, né, decide, vamos mudar, vamos fazer isso. Então, provavelmente tenha sido isso, mas um pedido não diria de desculpas, mas um esclarecimento aí vai resolver tudo, né? E que não reste mágoa, né, Adriano? Claro. Que é uma das coisas que a mágoa gera câncer, né? Melhor não ter mágoa de nada. Aliás, eu brinco sempre para mostrar para as pessoas a disposição que tenho e que deveríamos ter todos, penso eu, né? Sem arrogância, mas o rancor é um negócio horroroso, né? Melhor é deixar para trás, porque quem padece o rancor não é o objeto do rancor, mas o que sente o rancor, né? Deixar isso para trás, é uma fase nova. Montenegro parece que entrou nos trilhos, né? A cidade vive um momento aí de paz, e é tocar o barco e recuperar um pouco do tempo perdido, não por conta do prefeito Paulo Azevedo, mas por conta da própria comunidade que viveu brigando, né? Era uma brigalhada, parecia um saco de balaio de gato, né? Está na hora de botar a bola no chão aí e o Aldana fazer o trabalho que caiu no colo dele, mas ele é um homem preparado, né? Vai bem, começou bem, aliás, né? Bem, Teixeira, o portal JP News informa, vídeo repórter do JP News flagra uma imagem aqui com a temperatura de 6 graus. A nossa vídeo repórter Cláudia Lenhardt mandou uma foto agora cedinho da manhã com o termômetro na Praça Rui Barbosa indicando 6 graus. Obrigado, Cláudia. Bacana isso, né? Essa contribuição dos nossos parceiros aí, porque temos milhares né, Adriano? Como é bom isso. Nós simplesmente somos, às vezes, mera caixa de ressonância, né? A gente não inventa notícia, a gente simplesmente a publica, né? Aliás, é sempre uma questão fundamental no jornalismo, Adriano. Tu que és um jornalista de muitos anos, a questão do jornalista é que se ele é um fotógrafo ou ele é um pintor, né? Sempre me pega isso, né? E é uma pergunta que eu acho que deve cair no colo de todos os grandes editores aí da grande mídia, né? Você, enfim, é um fotógrafo ou é um pintor, né? E bacana isso, porque, aliás, surpreendeu, a temperatura baixa me surpreendeu. Eu não imaginei, parece que é para amanhã que é para ser um pouco mais frio, né? Na verdade, o Jornal Progresso informava isso desde a semana passada, que a terça-feira teríamos temperatura de 4 graus, a mais fria seria na terça.
Pois é, bom, esse horário aí já era avançado, deve ter chegado na madrugada, por volta de 4, 5 da manhã, deve ter batido nos 4, né? Mas estava frio. Eu que levantei cedo, aliás, fui dormir tarde, e levantei cedo para colher laranjas, Adriano. Mas olha, foi doído. Tinha gelo? Não tinha gelo, mas as laranjas não precisavam botar na geladeira, viu? Olha, fiz um suco ali na hora, um suco que não tem preço, né? O suco que tu pegas a laranja madura no próprio pé, tive esse privilégio nessa manhã gelada. Teixeira, a ciclovia começou a ser desmanchada às 11 da noite de segunda-feira por determinação judicial. Conversamos agora pela manhã com Walter Robalo, chefe de gabinete da Prefeitura. Ele informou que a decisão judicial chegou um pouquinho mais cedo, mas eles aguardaram até para as 23 para diminuir o fluxo de carros, já que na madrugada o movimento é bem menor e a ciclovia deve ser transferida para Bento Gonçalves, na lateral da faixa. Dano, tudo como antes no quartel de Abrantes, né? Ou seja, a coisa volta àquilo que havia sido discutido com o Conselho de Trânsito, né? E todos esperavam que isso acontecesse, e o prefeito Paulo Azeredo, o ex-prefeito Paulo Azeredo, foi muito infeliz nisso, todos sabem, não preciso ficar martelando aqui. Ele foi infeliz na teimosia, né? Tirou da própria cabeça a ideia e colocou. Eu nunca fui simpático, sinceramente nunca fui, acho que atrapalhou muito o trânsito ali. Era uma avenida, uma rua, né? Com circulação fácil, né, Adriano? E depois, durante quase que 24 horas do dia, tu olhava ela sempre alguém esperando ali no semáforo, né? Quando não, uma quadra inteira de tráfego paralisado. E, por incrível que pareça, pelo menos do ponto de vista final, foi o que derrubou o ex-prefeito, foi essa, para ele, maldita ciclovia, né? Acho que as coisas nesse aspecto, estou falando agora aqui como cidadão, né? Não como comentarista político. Como comentarista político, eu diria, foi um erro capital dele, né? Foi um erro capital ter implantado e não ter recuado. É preciso recuar na vida às vezes, né? Nem sempre é só avançar. Mesmo os maiores generais da história, por vezes, davam o toque de recolher, né? O toque de retirar, né? É preciso saber perder. Aliás, que o Napoleão, Adriano, em Waterloo, né, que fica na Bélgica, diz que ele foi retirado pelos seus próximos, né? Foi carregado, que ele não queria recuar, porque a derrota de Waterloo não se deveu exatamente ao confronto com os ingleses, mas ao retorno dos prussianos, né, que eles imaginavam já abatidos. O general prussiano volta para a cena de combate, e aí o exército francês vai para o espaço, e aquela é a grande derrocada que vai jogar Napoleão lá para Santa Helena, né? Por exílio e morte. Acaba a era Napoleão, esse homem que assombrou a Europa, né? E mesmo ele lá no final, sabendo, quem sabe, provavelmente sabendo que aquela era a última atacada dele, ele não quis recuar. Esse é um erro crucial, né? É preciso às vezes recuar, porque também é um gesto de humildade. Olha, não deu, errei, desculpa, volta e retoma. Já diziam os comunistas que às vezes é preciso dar um passo atrás para dar 2 à frente, né? Isso era lá uma conversa lá do tempo do Lenin, né? Mas enfim, é isso, a ciclovia, que seja bem-vinda, então, a Bento Gonçalves, né? Como deveria ter sido desde o início. Muito bem, Teixeira, agora a gente sai da política, do trânsito, da mobilidade urbana, e vamos para a área da saúde, né? Em Montenegro, a cada dia são registrados, em média, cerca de 3 casos de violência contra idosos. A elevação da violência teve crescimento de 20% na comparação com o ano passado. As informações são do Conselho Municipal do Idoso, e preocupa, né, essa informação, né? Dani, essa notícia está dentro do rol das desgraças, né? Porque se nós contabilizarmos aqui os maus tratos com os idosos, os maus tratos pela lei Maria da Penha, né? As covardias com animais, a deseducação das pessoas nas ruas, e aí vai. Olha, o elenco é grande, parece interminável, e eu tenho reunido, Adriano, uma convicção, e sobre a qual pretendo até escrever um artigo no futuro próximo. Nos falta, sobretudo, disciplina, né? O Brasil hoje é um país desorganizado, e nós não estamos vendo no cenário nada, exceto aí toda essa parte agora de tributos, né, de rearranjos do ministro Joaquim Levy. O Brasil anda muito desorganizado, né? Coisas que eram... O nosso planejamento é ridículo, né, Adriano? Obras que eram para ter sido concluídas até a Copa do Mundo estão ainda, algumas delas mal iniciaram. Em São Paulo
é um fiasco, né? Tem obras gigantescas perto do aeroporto, que seria um metrô até o aeroporto. Depois tem um monotrilho que vai até o aeroporto de Congonhas, tudo inacabado, né? Então essas coisas denotam, sobretudo, falta de seriedade, né? E nós precisamos reverter esse quadro, disciplinando o país. Nós estamos falando aqui de ditadura, que nós também abominamos, até porque nenhum veículo, nenhum órgão de imprensa que se pretenda sério, Adriano, pode bater palma para regimes ditatoriais, né? Nenhum. Porque a primeira vítima não é a oposição, mas o veículo de comunicação. Quando o país não respira liberdade, a primeira porta que é arrombada é a da imprensa, né? Porque ou ela é cooptada, ou ela é simplesmente eliminada, né? Porque ela realmente pode fazer a diferença, é o quarto poder, muitas vezes extremamente mal utilizado, né? Mas é isso. Então esses maus tratos com os idosos, covardia, né, Adriano? Eu acho que deveríamos ter uma coisa assim para botar disciplina, botar o retrato. Existe o funcionário do mês das lanchonetes, né? Tu vai nessas redes de inspiração, sobretudo norte-americana, tem lá o funcionário do mês, né? O funcionário da semana. Eu sugiro que nós coloquemos em praça pública, lembrando os tempos medievais. Sabe que no tempo medieval, Adriano, existem museus do crime que se pode visitar em algumas cidades do mundo. Na Alemanha existe uma cidade em Rotenburg, Obertauba. Tauba é o rio. Obertauba, quer dizer, está acima do rio Tauba, que é um museu maravilhoso, que mostra inclusive as máscaras que eram usadas. A fofoqueira, por exemplo, os fofoqueiros usavam uma máscara de ferro com uma língua comprida, um linguarudo, né? Falador, e tinha que andar com aquela máscara por dias. Às vezes eram mantidos na esquina com aquela máscara, ou seja, eram publicamente condenados, mais do que um suplício físico, a condenação era moral, né? Então eu tenho a impressão de que no Brasil a gente poderia instituir na praça pública o covarde do dia, o covarde da semana, sim, o grande covarde do mês. Estampar a foto lá do camarada, para que nós tenhamos de novo, para que nós consigamos restituir a vergonha na cara. O que está faltando é vergonha na cara, né? Tu vê que os grandes ladrões da pátria, uma das primeiras coisas que eles fazem é botar óculos escuros, né? Pode ver. Aquele Renato Duque, por exemplo, né? Eu não sei se eu consegui identificar aquele sujeito sem os óculos, né? Ele está sempre óculos escuros. Aquilo é como se fosse uma fachada, assim, como se fosse um vidro fumê de sala de interrogatório, né? Você me vê, mas não vê o meu olhar. E acho que esta transparência de o homem não é valentão, aquele que bate na mulher não é valente, é um covardão. Vamos botar a foto dessa turma na praça, né? Será que isso não poderia vingar, Adriano? Será que o Poder Judiciário não poderia amanhã ou depois autorizar o discípulo? Aqui o covarde. Tenho certeza de que se nós tratarmos o ladrão como ladrão, o covardão como covardão, as coisas começam a melhorar, porque, salvo os casos excepcionais, nós não somos psicopatas, né? Mesmo no presídio, no sistema modular penitenciário, os psicopatas não constituem maioria, né? Então, esta coisa da consciência, de apontar para o sujeito e dizer, pô, você não faça isso, você é um covarde, eu acho que isso traria um grande resultado. Muito bem, Teixeira, a gente segue com mais informações aqui do Estúdio Aberto. Agora vamos cair na área do esporte, né? Tivemos o jogo da Seleção Brasileira no domingo, 2-1. O Magro Domingo, eu já dizia ontem, né? Não vamos esperar que essa equipe do Dunga vai dar show de futebol, mas vai ter um futebol mais de resultados. O dupla Grenal se prepara para mais confrontos. O Inter joga contra o Figueirense e está anunciando a volta de Lisandro Lopes e também a volta do jogador Anderson, que já jogou no Grêmio. E o Grêmio, o destaque é o Juliano, que vem tendo boas atuações aí, principalmente na vitória do último final de semana, né, Teixeira? Mas teve uma lesão, Adriano, está afastado do time agora por 7 a 10 dias, né? Infelizmente para o Grêmio, porque ele vem marcando, todas as partidas praticamente ele vem fazendo gol e engrenou no time, né? Mas infelizmente o Grêmio terá essa defecção agora, o Juliano machucou-se. E o Internacional, bem obrigado, né, Adriano? Agora é encaminhar para a Libertadores, né? Do Campeonato Brasileiro está mal, né? Está naquela posição ali de intermediária para baixo, né? Agora, quanto à seleção, Adriano, eu acho que nós temos que ter uma visão um pouco diferente do que tem sido dito aí. Não é a seleção do Dunga, não é da seleção do Dunga que não se pode esperar espetáculo, é da seleção brasileira, porque faltam jogadores fora de série, né?
Nós temos alguns bons jogadores e temos, eu agora reconheço de pleno, o Neymar realmente é um diferenciado, né? Não só porque fez o gol, mas porque a disposição dele, aquele lance de ele pegar a bola no fundo da rede e vibrar o braço e dizer vamos para cima, vamos lá, faltou isso, né? Naquele 7-1 do Brasil contra a Alemanha, não teve um jogador que tenha assumido essa postura. E casualmente, e não casualmente, o Neymar não participou daquele jogo, né? Então, teria sido muito diferente o resultado? Não se pode dizer uma coisa dessas. Mas a disposição teria sido, provavelmente, né? A autoconfiança dele cresceu muito, né? Agora, campeão da Champions League, pelo Barcelona, é um jogador que vai realizando os sonhos dos grandes craques do futebol mundial, né? E acho que ele realmente tem tudo agora. Quem tem o nível dele na seleção brasileira? Não tem mais ninguém, né, Adriano? Não tem mais ninguém no patamar dele, não. Vem o pessoal logo abaixo. Mas esse logo abaixo não faz do Brasil uma seleção como a de 70, de 82, né? Nós vamos penar. Mas vamos penar porque não temos esses fora de série, né? E alguns engraçados, o Daniel Alves não estava nem convocado, aí o Danilo é cortado, veio o Daniel Alves e entra de titular. Isso aqui não dá para entender, treinador. Isso eu deploro. Falta de coerência, né? Pô, se o cara era para ser titular, tinha que ter sido convocado, né? Mas são coisas da cabeça de juiz e de treinador, né? E dizem que de popô de nenê, dá para esperar qualquer coisa, né? E a Copa América muito parelha, né? Por exemplo, Venezuela ganhou da Colômbia, Paraguai conseguiu um empate aí, depois está perdendo por 2-0 contra a Argentina. Então, os times aqueles que eram considerados de segundo nível, tipo Venezuela, Paraguai, estão surpreendendo, né? É o bicho papão, né, Adriano? Bom, eu acho que o mais surpreendente, os dois resultados que tu mencionaste foram surpreendentes, mas a Venezuela bateu a Colômbia mais ainda, né? Eu não sei se o James Rodrigues estava jogando na Colômbia. Não sei também. O craque do Real Madrid, né? Um baita jogador. Sei lá, mas realmente surpreendeu. Mas ainda, eu acho que a Argentina ainda tem um handicap aí de favoritíssima, né? Embora, em competições assim de tiro curto, né? Dá para crescer na competição e dá para recuperar uma derrota como essa, porque deve se classificar 2 na chave, né? Sim. Portanto, essa derrota da Colômbia, ela pode castigar aí depois o Peru, eventualmente arrancar um empate do Brasil e de repente o Brasil massacra a Venezuela, o Peru empata com a Venezuela e a Colômbia entra, né? Brasil e Colômbia é quarta-feira, né? Pois é, agora é decisivo, né? A Colômbia vai dizer a que veio, né? Se ela perder para o Brasil, ela tem tudo para estar fora, né? Mas, ainda assim, acho que tem água para rolar. O Brasil, bacana, eu acho que vai voltando, até a própria televisão vai fazendo esse trabalho de retomar um pouco Tu assististe o jogo? Sim. Quer dizer, isso já denota, né? Um jogo contra um time pouco qualificado, ficasse até o final. Sim. Quer dizer, tu viste o segundo gol, né? Eu estava na estrada, Adriano, né? Eu parei num posto de gasolina em Santa Catarina, o pessoal lá não tinha uma televisão, rapaz, eles estavam mexendo com o iPad, eles tinham o celular, mas eu discuto, você sabe do resultado do Brasil? A gente sabe que está jogando, mas a gente não tem a televisão aqui, né? Então eu vim às cegas. Só depois que eu cruzei a fronteira, quando estava em Vacaria, aí eu sintonizei numa emissora de Porto Alegre, aí finalmente fiquei sabendo que o Brasil vencer o Dunga, já estava dando entrevista, né? E também fiquei sabendo que o Grêmio tinha ganhado do Atlético Paranaense, que era até então o líder da competição, né? Mas é isso aí, esperar um grande jogo do Brasil é mais ou menos como esperar um grande jogo do Grêmio, né? É impossível, né? É só se, olha, deu uma sorte aquele dia, iluminou, mas não tem ninguém ali que faça essa diferença, assim, que tem aquele, não tem Neymar, né? Aliás, o fato, Adriano, de o Atlético Paranaense estar na ponta, o Sport Recife em terceiro, né? E os clubes mais tradicionais estarem lá embaixo, já é um indicador de que nós estamos numa fase de mediocridade, né? E que os nossos jogadores, também os melhores, estão todos fora do Brasil, né? Quem está na seleção brasileira que está jogando no Brasil? Pouquíssimos, né? E titular, então, nenhum, acho, né? É. Bom, Teixeira, agora saímos do esporte, vamos para uma notícia aqui no Clique RBS. Queijo com farinha e leite rejeitado pelas indústrias é distribuído no Rio Grande do Sul. 3 pessoas foram presas hoje pela manhã, terça-feira, portanto. A empresa declarava R$50 mil, mas faturava mais de 1 milhão. Depois da fraude do leite, agora vem a fraude do queijo. Sempre tem os espertalhões, né, Teixeira? Lamentável. Pois é, Dani, isso aí mostra simplesmente que nós, para consertarmos o país, nós temos que acabar com o discurso só contra os políticos, né? Eu não sei quem veio primeiro, né? Se o ovo ou a galinha,
Né? Quem chocou, se foi o ovo, quem chocou o ovo. Né? Mas no caso da corrupção, da sem-vergonhice, é quase que certeiro que as coisas se confundiram, Adriano. Né? Hoje em dia a população perdeu a condição de contestar. Não é só no queijo, no leite. Aliás, esses dias eu observava, Adriano, eu vim de uma viagem recentemente e num país em que havia lá o anúncio do leite integral, milk, leite inteiro. Eu preciso até pesquisar na internet, porque eu sou meio desatento a essas coisas, mas me parece que a gordura do leite, esse milk, o leite inteiro, me parece que é de 8%. Mas é uma coisa de louco. Nós demos para a nossa filha pequena a mamadeira com um achocolatado, e era difícil de lavar a mamadeira, Adriano. Tal a gordura do leite. E aí a gente chega aqui, pega uma caixinha de leite integral. Né? É uma água. O leite integral nosso é uma água perto desse que a minha filha tomou há dias atrás. Então é muita enganação. Leite integral é leite integral, pô, né? Não pode tirar nada, não pode tirar uma gordura para nata, para leite, não pode tirar nada. Quer dizer, mesmo o nosso leite integral está devendo. Integral em quê? Né? É uma pena. Então isso é um vexame. Né? A gente vê isso em todos os rincões do Brasil e volta e meia a gente ainda acha, Adriano, que há a ilusão, né, de que é o sul do Brasil, isso o pessoal mesmo, não, o sul é outro país, né? Outro país coisa nenhuma. A sem-vergonhice está espraiada. Temos sonegadores por todo canto, temos mentirosos por todo canto, não há mais, se é que um dia houve, né? Não temos mais o privilégio de bater no peito e achar que o Rio Grande do Sul e Santa Catarina estão acima da média. Não, está tudo nivelado e nivelado por baixo. Muito bem, a Câmara de Vereadores de Montenegro está propondo, através de assinatura de 9 vereadores, isso anunciado na última sessão da Câmara, que foi transmitido ao vivo pela JPTV, uma investigação sobre a passagem do ex-prefeito de Parecis Novo, Origínio José Francisco, pela Prefeitura de Montenegro. Eles querem saber vários detalhes, quanto ele ganhava, em que secretaria estava anotado, quantas vezes viajou a Brasília, então vai haver uma investigação aí. Né? Tem todo o direito a Câmara de Vereadores e acho até correto, viu, Adriano, que isso seja transparente, né? Claro. Afinal de contas é dinheiro público mesmo, e qualquer malversação do erário, né, que é sempre público, por isso não precisa dizer erário público, só basta erário. O erário é sempre, pode ser vítima aí de interesses menores, né? E o ex-prefeito Francisco José Origínio, né? Tá aí, eu acho legítima, o pleito é legítimo, e esperamos que a Prefeitura dê a melhor resposta, né? Vamos experimentar, ex-prefeito, vinha trabalhando na área aí de captação de recursos, eu acho, né, Adriano? Exatamente, é. E, portanto, sabendo onde estavam, como já tivemos aqui a Kellen, né? A Kelly também, a Kellen de Matos, né? Que deve ser candidata a prefeita agora em 2016. Pelo partido do Darnley. O PSD. Enfim, aí isso. Desejaram sentar na cadeira ali no Palácio Rio Branco, né, Adriano? Isso. É uma aspiração legítima, né, de todos aqueles que estão qualquer um de nós, né? Residente, título de eleitor do município, né? Tendo idade suficiente e ficha corrida ilibada, pode se candidatar. Acho legal, isso não é ruim, não. Inclusive, tu vês, às vezes, mesmo agora na política norte-americana, né, o que tem de gente se lançando à candidatura à presidencial, por exemplo, a Hillary Clinton, né, diz que é candidata dentro do Partido Democrata, né. O irmão do Bush, também lá, eu acho que aquele que foi governador da Flórida, né, ele também se lançando. Se vai conquistar a indicação do partido ou não, não sei, mas um número mais amplo de candidatos a candidato, eu acho que é saudável, né? Depois dá uma depurada. A pessoa lança aqui num balão de ensaio, às vezes, né? Vê se tem apoio, se as pessoas aplaudem na rua, se recebem tapinhas nas costas, né? E se o empresariado mostra a disposição de ajudar na campanha. Alguns lançam esse balão, ganha pouca altitude, falta gás, o balão arria e a pessoa acaba retrocedendo. Mas faz parte. Que bom. Quanto mais opções, mais chances nós temos aí de um bom administrador. Tá certo. Teixeira, ficamos por aqui com o estúdio aberto. Obrigado mais uma vez pela participação. Imagina, eu que te agradeço aqui, porque esse prazer é imenso. Obrigado, até a próxima aí, pessoal. Um abração. Até mais, pessoal.